Hoje quero falar sobre o tema Jesus, o meu bom pastor. Na Bíblia, a palavra ovelha, se há pastor, há ovelha. A palavra ovelha aparece 500 vezes. E a maioria delas nos relaciona as pessoas que creem em Jesus a uma ovelha, a um rebanho. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, eles se tornam ovelhas do Senhor. E assim como nós que cremos no Senhor somos chamados de ovelhas, o Senhor Jesus que nos comprou, Ele é chamado de bom pastor. Não só existem muitos pastores, mas Jesus é chamado de bom pastor. O bom pastor. E essas bênçãos de fazer parte do rebanho do Senhor, esses privilégios, eles são relatados por Davi no Salmo 23. E hoje a gente vai percorrer um pouquinho esse texto, e eu quero que você abra sua Bíblia lá no Salmo 23. E aí você vai ver esse texto de uma maneira diferente, não como um texto que tem num calendário que você recebe no final do ano, ou um texto em um caderno, em uma agenda, numa capa de agenda, em uma postagem de uma publicação, mas que você possa ver esse texto como algo vivo, precioso, que vai trazer muitas bênçãos para você, se você entender com clareza o que a palavra de Deus está ensinando nesse texto. Então você não vai ver mais como um amuleto, algo que é escrito em algum lugar, e simplesmente por você carregar aquilo, ou pendurar em um quadro, colocar em algum lugar na sua casa, isso vai gerar algo na sua vida. Mas você vai aplicar o Salmo 23 como algo para transformar todas as áreas da sua vida. Vamos começar a ler? Ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu... Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Glória a Deus. A primeira verdade que a palavra de Deus revela a nós nesse texto é que nós temos a certeza de ser cuidado. A primeira coisa que Davi está trazendo aqui de cara é a certeza daqueles que são ovelhas, que eles têm um pastor. Porque você pode pensar assim, que eu vou fazer parte de uma religião, ou eu vou fazer parte de uma igreja, eu vou me inserir em um grupo, em algum grupo de pessoas que vão estar ali se autoajudando, mas você ingressar na fé em Jesus não está relacionado diretamente a isso. Está relacionado em você se tornar uma ovelha, e no momento em que você se torna uma ovelha, você tem um pastor, e isso revela que você tem a certeza de que é cuidado. Você não é colocado, largado, solto em qualquer lugar, mas você tem o privilégio de ser alguém cuidado. E muitos querem ter uma vida independente. Muitas pessoas não casam porque não querem dar satisfação da vida para ninguém. Outros são jovens, estão cansados de dar satisfação da vida para o pai e querem casar para poder não dar satisfação da vida para ninguém. Aí se engana, que casa tem que dar satisfação da vida para a esposa ou para o esposo. Porque querem viver de uma forma independente e não sabem os perigos que correm por terem uma vida independente sem alguém que possa ter cuidado por ele. Então ser cuidado é uma grande bênção. E na sequência do texto, a gente vai lendo e vai ser revelado para nós todos os benefícios de sermos pastores. Sei que o seu pastor é muito bonito, muito belo, eu sei disso, né? Vocês estão rindo porque vocês estão confirmando, porque quando a gente não concorda com algo, a gente fica com raiva, fecha a cara, não é? Quando a gente concorda, a gente abre um sorriso. Ó, o Daniel é lindo. Aí, ó. Ah, fechou a cara. Mas Jesus, Ele é muito maior do que qualquer pessoa que pode estar cuidando de você, diretamente.
Então hoje eu quero trazer essa revelação de que você entrar pela porta da fé é você se tornar ovelha, você ter um pastor, o bom pastor que é Jesus, e receber todos os benefícios que a sua palavra nos ensina e nos promete. Versículo 2, vamos lendo juntos. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. A segunda bênção de ser pastoreado por Jesus, de termos Ele como nosso bom pastor, é que em Jesus eu encontro provisão. Eu encontro o quê? Provisão. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Nós gastamos toda a nossa energia, nossos recursos em busca de coisas que nós precisamos, em busca de preencher algo na nossa vida, algo que nós entendemos que nos falta, e nós investimos tudo que nós temos para alcançar isso. Tem pessoas que têm um sonho de comprar um carro novo, e ele trabalha, investe, gasta tempo, de manhã, tarde, noite, dobra o turno, pega o bico no final de semana, tudo porque ele quer preencher algo que no seu entendimento lhe faz falta. Muitos que estão carentes emocionalmente buscam em um relacionamento amoroso preencher um vazio que no seu entendimento será preenchido quando ele encontrar alguém amado. Mas a palavra diz que nós não encontramos as nossas provisões nas coisas que são do mundo, nas coisas que são passageiras. A palavra diz que nós encontramos a nossa provisão em Jesus Cristo. Ele é tudo que nós precisamos, Ele é a única coisa que pode completar de forma definitiva a nossa vida. João 10, 9 vai dizer que Jesus é a porta. E quem entrar por essa porta será salvo e encontrará pastagem, encontrará aquilo que necessita. Esse texto diz que Jesus ele é a porta das ovelhas. Em Israel haviam 12 portas. Uma dessas portas era a porta das ovelhas. Ela não era uma porta pequenininha, onde um homem não passava, somente a ovelha. E isso traz essa verdade, porque no momento em que você passa por essa porta, você encontra aquilo que você precisa. O que uma ovelha precisa? De provisão, de alimento. O maior trabalho de um pastor é procurar pastagem para que as ovelhas se alimentem. Então Jesus ele está dizendo isso: eu sou a provisão que você necessita. O sermão da montanha também vai dizendo, Jesus diz: olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós investimos a nossa força, gastamos a nossa energia para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós encontramos tudo que nós necessitamos. Porque todas as coisas que o mundo oferece são passageiras. O próprio Senhor diz que aquele alimento que a gente come aqui, nós voltamos a ter fome. Aquela água que nós bebemos aqui, nós tornamos a ter sede. Porém, quando nós nos alimentamos dele, que é o pão vivo de Deus, que veio do céu, nós nunca mais teremos fome. Quando nós bebemos da água que ele nos oferece, nós nunca mais teremos sede. E quando você entende isso, Davi relatando que ele me faz repousar em pastos verdejantes, em verdes pastos. A ovelha, tudo o que ela precisa é de alimento. Me faz estar próximo a riachos tranquilos, para que ela possa ir até o riacho e tomar a água. Toda a provisão, Davi está dizendo que nós temos no nosso bom pastor Jesus. Você pode aplaudir a ele por isso? Nunca mais você vai procurar algo fora de Cristo. Vamos continuar lendo o versículo 3. Renova minhas forças. Acompanha aí na Bíblia, tá? Para você ter certeza de que o
que eu estou falando para você é verdade. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome. Esse texto vai nos ensinar que em Jesus eu tenho a direção correta, eu tenho a direção certa. Jesus, Ele vai impedir você de andar por um caminho errado, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Deixa eu contar algo para vocês. Em 2014, eu fui a Bogotá a primeira vez, e a gente tinha muito receio de ir na Colômbia, porque as notícias que a gente viu nos jornais eram de jornalistas sequestrados, da guerrilha, de pessoas que desapareciam, e a gente ficava com certo receio da violência. Mas mesmo assim, criamos coragem e fomos. O Senhor é a nossa força, vai na nossa frente, e a gente vai tremendo atrás, mas vai. E chegamos lá em Bogotá, ficamos uns 2 dias, e uma noite nós pegamos um táxi. E era a primeira vez que estava indo, o espanhol era muito ruim, não sabia falar direito, não sabia entender, não tinha ainda, como a gente tem hoje, o GPS no telefone, tudo certinho, a localização. Então a gente pegava o endereço do hotel, o endereço da igreja que a gente participava da convenção, o endereço do shopping, aí pegava os cartõezinhos, anotava tudo para poder dizer para o taxista para onde a gente ia. E eu, como alguém que não sabia falar direito, mas querendo aparecer, não entreguei o cartãozinho do hotel para o taxista. E a palavra rua, em espanhol, se escreve C-A-L-L-E. Aí quando você lê C-A-L-L-E, como é que a gente lê? Cali. Aí eu entrei no táxi e disse para o taxista: Cali 63. O número tal. O taxista olhou para mim: ok, tranquilo, brasileiros. Ai, tranquilo, vamos, adelante. E aí entramos no táxi, aquele monte de gente, e a gente já sabia mais ou menos a rota que era para chegar no hotel, a direção, a gente sabia mais ou menos. E o taxista começou a entrar na rua, e pega uma avenida, e pega outra, e vai para um lado, vai para o outro, e começou a ficar longe, começou a se afastar da cidade. As construções ficaram já mais distantes umas das outras, e eu comecei a ficar com medo, mas mantendo a pinta e a pose de quem estava sob controle, estava tudo certo. E eu só pensando: meu Deus do céu, vou ser sequestrado, eu não tenho dinheiro para pagar o resgate, vou morrer junto com as Farc, vou viver o resto da vida lá. E ele começou a se afastar, e eu tentando falar com o taxista, que não era aquela direção, não era aquele sentido que ele estava indo, e ele não entendia, e eu não entendia o que ele dizia, e estava uma tribulação só, e eu já com medo, e disse: esse cara vai me roubar, vai me matar. Estava todo mundo, estava eu, minha esposa, minha sogra, nessa época não tinha os meninos, só tinha o Vitor, estava todo mundo, e pronto, pelo menos vamos morrer todo mundo junto, não vai ficar ninguém sozinho, está tudo certo. E ele se afastando, quando ele não entendia, aí eu me lembrei de pegar o endereço e mostrar para ele o nome do hotel e o endereço do hotel. E o nome que eu falava, Cali 63, era o nome de um clube afastado da cidade. E quando eu disse Cali 63, ele estava me levando para esse lugar. E ele dizia: não é Cali, é Calle. Ainda foi me brigando comigo: não é Calle, não se habla Cali. Cali es lejos. Lejos, que haces? Lejos, longe. E eu peguei um carão do cara ainda. Peguei um carão em espanhol. Eu estava lá, amém, tranquilo. Sim, necessito. Só me leva para o hotel, já está bom. Tudo isso aconteceu porque eu tinha a direção errada. Eu não tinha a direção correta.
todo sentimento que eu senti no percurso, de insegurança, de medo, de não saber o que fazer, tudo teve origem aonde? Em uma direção errada. Quando nós temos a direção correta, nós andamos de maneira segura. E Davi está falando isso, que ele me guia por caminhos de justiça. A palavra de Deus, ela te direciona sempre por um caminho correto e um caminho seguro. Todas as decisões que você for tomar, você sempre deve colocar ela diante da palavra de Deus. O juiz das suas decisões tem que ser a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Qual é o conselho que Deus nos dá através da sua palavra? Quais os exemplos que nós temos na Bíblia sobre alguma coisa que pode me direcionar sobre isso? E você vai andar por caminhos de justiça. Você precisa andar na direção correta. E Jesus é o caminho correto. E aí você já sabe. Se você estiver num país latino, não é Cali, é Cade. Para você não se perder. Melhor, anda com a fotinha do hotel. Anda com o endereço escrito no celular, que você vai ter menos problema. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Esse texto ele vai dizendo que nós somos protegidos. E a proteção de Deus, ela está relacionada a duas coisas, como nós lemos aqui. O que Davi está dizendo que me protege? A tua vara e o teu cajado. Você precisa entender que a disciplina de Deus é algo bom para nós. A disciplina de Deus é algo que vai gerar proteção para nós. Quando você enxerga Deus como o teu pastor, que quer que você se mantenha na direção certa, mas que no decorrer da sua caminhada, você começa a ter atitudes que ele não aprova, começa a se rebelar contra ele, começa a cometer pecados contra ele, o que ele vai usar? A vara. Mas a vara, ela não é algo punitivo. Nós enxergamos a vara como uma punição, mas a vara é uma proteção de Deus. Você tem que glorificar ao Senhor todas as vezes que você for corrigido, todas as vezes que a vara for usada contra você, porque ali está revelando a proteção do seu pastor com a sua vida. Ele está dizendo: eu não quero que você se perca, eu não quero que você se rebele contra mim, porque aqueles que se rebelam são amaldiçoados, aqueles que pecam contra mim morrem, e eu não quero que o seu fim seja de morte. Por isso Deus usa a vara, por isso o pastor usa a vara contra as ovelhas. E a segunda coisa é o cajado. O cajado, ele tinha uma função muito específica, além de ser algo de apoio ao pastor, a de cima serve para resgatar uma ovelha que está em situação em perigo. É como se fosse um gancho. A ovelha vai cair no penhasco, ele segura pelo pescoço e ele traz de volta para si. A ovelha está caminhando e está se desviando do caminho, ela vai lá, o cajado do pastor coloca no pescoço da ovelha e traz de volta para perto dele. O cajado do pastor nunca vai afastar a ovelha da presença dele, mas sempre vai trazer a ovelha para próximo do pastor. Por isso que Davi, um pastor de ofício,
está dizendo que o Senhor é o meu pastor. No dia que eu estiver passando por dificuldades, no dia que eu estiver atravessando o vale de trevas e de temerei, por quê? Porque nenhum mal vai acontecer comigo, porque se eu desobedecendo a Ele, a vara dele vai ser o instrumento que Ele vai usar para me corrigir, e eu volto para o centro da sua vontade. Se eu estiver em perigo, me afastando da sua presença, Ele estenderá o cajado, não para me machucar, mas para trazer-me de volta para a presença do pastor. É isso que Davi está dizendo. Versículo 5. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Esse texto está falando que nós somos ungidos pelo Senhor. Nós somos ungidos por Ele. E a unção é uma capacitação que Deus nos dá para enfrentar ou para que a gente possa realizar uma obra. A unção de Deus é essa capacitação que o Senhor nos dá. E o que o nosso adversário faz? Ele sempre tenta roubar a unção que Deus coloca na sua vida. Ele sempre tenta arrancar de ti essa capacitação que Ele te dá. Deus te ungiu para realizar uma obra. Deus derramou óleo na sua cabeça para te capacitar para fazer algo. E o diabo vem na sua mente e ele tenta impedir que essa graça de Deus seja revelada a você. E você perca essa palavra. São como os insetos e as moscas que ficavam rodeando a cabeça da ovelha e entravam nas suas narinas, nos seus ouvidos, depositavam ali ovos, e aqueles ovos geravam uma larva que ia para dentro do cérebro da ovelha. E ela entrava em confusão mental, ficava perturbada, sentia fortes dores. E em busca de um alívio, ela procurava uma pedra rochosa e ela pegava velocidade e batia com a cabeça contra essa rocha, em busca de se livrar daquele tormento na sua cabeça. E muitas vezes ela acabava morrendo. E o diabo, ele é assim. Ele planta, ele deposita coisas na sua mente, em que impede você de desfrutar da graça de Deus. E esse óleo, essa unção que o pastor pegava, Davi como pastor de ovelha, pegava as ovelhas de seu pai, para protegê-lo, para proteger as ovelhas desse tipo de parasita. Ele pegava o óleo e ele derramava sobre a cabeça da ovelha. E aquele óleo escorria pelas narinas, e Davi esfregava aquele óleo nas narinas das ovelhas, nos ouvidos, que no momento em que os mosquitos e as moscas que poderiam gerar a morte naquela ovelha se aproximavam, sentia o cheiro do óleo, e aquilo era um repelente natural, e elas se afastavam. No momento em que Deus derrama essa unção, esse óleo sobre a sua cabeça, Deus está protegendo você de todas as palavras que o diabo pode colocar dentro da sua mente, que vão impedir de você de acessar a graça de Deus e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para ti. Quando você lê esse texto e vê que Davi está falando, unge a minha cabeça com óleo, você vai dizer sempre para o Senhor na sua oração: Senhor, eu sou tua ovelha, o Senhor é o meu pastor, unge a minha cabeça com óleo, e nunca mais o inimigo vai entrar na minha mente e vai roubar a tua palavra. Nunca mais eu serei enganado pelo diabo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o escudo da fé, ele vai impedir que os dardos inflamados do inimigo atinjam a nossa vida. É
como esse óleo na nossa cabeça. Versículo 6, para a gente terminar. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: nada pode te separar do amor de Deus. O amor do Senhor, Ele estará com você todos os dias da sua vida, e você viverá para sempre na casa do Senhor. Aleluia. Quantas ovelhas nós temos aqui? Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.